Olá família, como está o seu coração? Confira agora todas as programações que vão acontecer por aqui no YouTube da Casa de Deus. No sábado, às 19 horas, nós temos Escola Bíblica e às 20h15 nós temos Culto Jovem. No domingo, às 10 horas da manhã e às 19 horas, nós temos culto. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, temos o devocional Abençoando a Tua Semana. E às 20 horas, nós também temos culto. Na terça-feira, às 19 horas, temos a Hora da História. E na quarta-feira, às 20 horas, o culto online. Se essas programações têm te abençoado, não deixe de compartilhar os nossos conteúdos e abençoar a vida de outras pessoas. E não deixe de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito. Fique agora com uma palavra que vai abençoar a sua vida. Paz do Senhor, família Casa de Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um culto online da Casa de Deus. É um prazer ter você aqui conosco e quero te pedir para que você já curta esse vídeo, que você já pegue o link, já encaminhe nos grupos de WhatsApp, já encaminhe para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Nós já chegamos em dezembro, nós vamos falar sobre o Natal. Deus tem uma mensagem muito especial para poder falar conosco, com o nosso coração. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos entender a Tua palavra e gravá-la no nosso coração, que nós possamos achar todos os nossos dias diante da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre a verdadeira festa de Natal. Nós estamos no mês em que a principal data é o Natal. Nós temos que essa data é conhecida a nível mundial. Há mais de 2000 anos, essa data foi colocada. E nós precisamos entender qual que é o verdadeiro sentido de tudo isso. O porquê que essa data é tão importante. O que as pessoas falam sobre essa data? Quando alguém chega para você e te cumprimenta, falando Feliz Natal, o que a pessoa quer dizer com isso? Nós temos que Natal significa nascimento. Mas que nascimento é esse? Não é qualquer nascimento. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Para entender o verdadeiro sentido, eu quero ler com vocês alguns textos da Palavra de Deus para nos mostrar o verdadeiro sentido do Natal. Qual que é a verdadeira festa do Natal? Nós vamos perceber que Deus fez questão de preparar tudo para essa data que estava chegando. A começar pelo texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, lá no versículo 5, nós temos um casal. Nós temos Zacarias, que era um sacerdote de Deus, e nós temos a sua mulher Isabel, que era da linhagem também de Arão, sacerdote. Eles já tinham uma idade mais avançada, eles não tinham filhos, Isabel não podia ter filhos. Mas Deus fez questão de mandar o seu anjo até Zacarias para anunciar para ele uma mensagem. E a mensagem do anjo foi que Isabel ficaria grávida e o nome do menino que nasceria seria João. E ele iria adiante do Senhor, ele iria à frente, proclamando a verdade sobre Deus, chamando o povo ao arrependimento, porque o reino dos céus estava chegando. Na verdade, o reino dos céus já estava totalmente aberto para nós. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, nós temos que o anjo foi fazer visita também para Maria, sua parente. Maria era uma jovem que iria se casar com José. José, que era da linhagem de Davi. Eles ainda não tinham se casado. Mas o anjo foi até Maria e disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou para o anjo como isso seria possível, já que ela ainda não tinha se casado, já que ela ainda não podia ter como fisicamente ter filhos. Então o anjo lhe disse que o Espírito Santo de Deus iria revestir Maria. E o Espírito Santo de Deus envolveria Maria e ela ficaria grávida. E isso também serviria para mostrar que esse filho seria chamado Filho de Deus. O anjo também avisou que Isabel, sua parenta, também estava grávida, já do 6º mês, apesar da idade avançada. Porque para Deus não há nada impossível. Então, depois disso, que as duas receberam essa notícia, Maria vai visitar Isabel. Maria vai junto com José, e quando eles chegam lá até a casa de Isabel e Zacarias, entrando na casa, saudando Isabel, ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Olha só que lindo, que maravilha. Nós temos o próprio Deus preparando tudo para a chegada daquele que seria o verdadeiro sentido do Natal. Daqui a um tempo, nós temos que seria necessário fazer um recenseamento de toda a população dos judeus. E, para isso, eles precisavam ir até a cidade, da onde era a sua linhagem. Como José era da linhagem de Davi, ele teve que ir até a cidade de Belém. Quando eles chegaram na cidade de Belém, já estava no tempo de Maria dar à luz. Então Maria procurou um lugar para poder dar à luz para aquele que seria chamado Filho de Deus. E eles procuraram um lugar, até que acharam uma estrebaria. Mas olha só que interessante. Nós temos que, em Mateus, no capítulo 2, nós temos que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém dizendo o seguinte: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto do Oriente iam adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe. E prostrando-se, o adoraram, abrindo seus tesouros, e lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando nós voltamos para Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8, nós temos que naquela mesma região, alguns pastores estavam no campo, aguardando durante as vigílias da noite por causa do rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E então tiveram um grande temor. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente. Acharam Maria e José, o menino deitado na manjedoura, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Olha só que maravilhoso aquilo que Deus faz. Nós temos Deus preparando aquele que seria a voz que clama no deserto, que anunciaria a chegada do Salvador. Nós temos Deus, de maneira milagrosa, fazendo com que Maria, mesmo sendo virgem, ficasse grávida.
e desce a luz ao Salvador. Nós temos que uma estrela guia alguns magos para dar presentes e adorar a esse menino, o nosso Salvador. Nós temos alguns pastores vendo anjos, uma multidão de anjos, louvando e adorando o nascimento do menino que seria o nosso Salvador. Qual que é o sentido do Natal? O que esse nascimento desse menino, envolvendo tudo isso que nós acabamos de ler, tem de tão especial? Na verdade, esse nascimento é tão especial porque é o nascimento daquele que viria a transformar o mundo com a sua própria vida. É o nascimento daquele que é o rei, mas ele não é qualquer rei, ele é o rei dos reis. É o nascimento daquele que é o Senhor, mas não é qualquer Senhor, é o Senhor dos senhores. E ele é um presente do próprio Deus. Nós temos em Mateus 17, Deus falando que sobre Jesus, sobre esse menino, que este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. E nós temos em João 3,16, o próprio Jesus falando que Deus deu ao mundo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus Pai fez questão de separar o melhor que ele tinha para poder nos dar de presente, por causa do seu grande amor. Não tinha nada melhor para que nós podíamos receber. E este seria aquele que viria a solucionar de uma vez por todas o problema da salvação dos homens. Então, o que nós temos que ter em mente? Chegando o dia da ceia do Natal, nós temos que muitas pessoas vão atrás de presentes, muitas pessoas vão atrás para poder se vestir com alguma roupa nova. E eles se preparam e eles fazem questão de pegar aquela melhor receita, aquela maionese de dar água na boca, e eles fazem, se reúnem, eles se abraçam, e eles comemoram juntos, colocam músicas. Algumas pessoas até fazem questão de soltar fogos de artifício. Então eles se abraçam, se beijam, se cumprimentam. Mas esse é o verdadeiro sentido? Isso é uma coisa que nós temos que pensar. Porque se nós estamos falando que Natal significa nascimento, e nós estamos vendo pela palavra de Deus que não é um nascimento qualquer, é um nascimento daquele que seria o nosso Salvador, onde que está Jesus no seu Natal? Quando nós estivermos reunidos com a nossa família ou com os nossos amigos, o nome de Jesus é lembrado? Nós temos que fazer essa análise, nós temos que pensar nisso. Porque quando nós tiramos Jesus da comemoração, será que esta é a verdadeira festa de Natal? Quando nós estamos falando dos presentes, das roupas, da comida, e só isso, essa é a verdadeira festa de Natal? E eu quero falar sobre a verdadeira festa de Natal. Quando nós temos que todo esse enredo do nascimento de Jesus, toda essa preparação, nós temos alguns cânticos, nós temos alguns louvores marcados aqui. Por exemplo, o Cântico de Maria, que está em Lucas, no capítulo 1 mesmo, em que Maria fala: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, porque me fez grandes coisas, o poderoso, o santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço, valorosamente, dissipou os soberbos, depôs os tronos, encheu de bens os famintos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Nós temos também o próprio Zacarias, o sacerdote, louvando a Deus com o seu cântico. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, para manifestar misericórdia. Nós temos também Simeão, que era um homem temente a Deus,
que era um homem muito piedoso. E ele então, Simeão, tomou Jesus nos braços, isso no capítulo 2 de Lucas, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois que já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. E nós temos também o relato, a alegria da profetisa Ana, no capítulo 2 de Lucas, que era uma viúva de já quase 84 anos, mas que não saía do templo do Senhor. E ela ficava em constante jejum e oração, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Nós temos aqui a melhor coisa que poderia acontecer para toda a humanidade. Nós temos uma festa em que os anjos prestavam louvor. Nós temos uma festa em que magos vieram com presentes até o menino Jesus. Nós temos que pastores vieram também celebrar e adorar o menino Jesus. Nós temos aqui diversos cânticos em que pessoas estavam adorando, rendendo graças, porque eles sabiam o que estava diante deles. Quando nós falamos dos presentes que os magos trouxeram, nós estamos falando do ouro, do incenso e da mirra, e tudo isso também significava algo para aquele que havia nascido. O ouro indicando a divindade de Deus, o incenso indicando a divindade e a mirra indicando a sua santidade. Tudo foi extremamente muito bem preparado para o nascimento daquele que seria o nosso Salvador. A salvação eterna chegou, estava entre os homens, é Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. A salvação disponível para aqueles que quiserem. Nós temos o próprio Deus diante de nós agora, nos oferecendo a salvação. Jesus também, um dos seus nomes é Emanuel, que significa Deus conosco. A melhor coisa que poderia acontecer para toda a humanidade é chegada, que foi esse dia, o Natal. É isso que nós temos que comemorar. É isso que nós temos que ter em mente. Não é uma data qualquer. Quando nós estivermos reunidos com as nossas famílias, com os nossos amigos, nós temos que lembrar que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, o Cristo, o ungido, para ser o Salvador de toda a humanidade, para ser o meu Salvador, para ser o seu Salvador. E isso é motivo de grande festa. Isso é motivo de grande alegria. Para nós, cristãos de hoje, quando nós formos comemorar então o Natal, quando nós estivermos reunidos, nós precisamos trazer isso à memória. Nós precisamos comunicar isso. Isso faz parte do nosso papel. É isso que nós temos que fazer. Nós temos motivos para comemorar. Nós temos motivos para nos alegrar. Então que nós façamos a verdadeira festa de Natal. Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador, veio à Terra para nos dar a chance de reconciliar com Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo seu plano. Obrigado pela salvação que o Senhor disponibilizou para nós. Eu quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor firme essa verdade nos nossos corações, que nós não venhamos a nos esquecer nunca qual que é o verdadeiro sentido do Natal, qual que é a verdadeira festa do Natal. E ela diz respeito à nossa salvação, ela diz respeito ao nosso Salvador, aquele que veio, que se despiu da sua glória, assumindo forma humana, para poder nos dar a chance de reencontrar com o nosso Criador, nos dar a chance de ter uma vida com Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Eu peço para que o Senhor continue falando e depositando a sua verdade na nossa vida, na vida de todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra. E eu oro para que a tua salvação alcance a todos que estão escutando e a todos que ainda vão escutar essa mensagem. E eu oro agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Até mais, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dezembro na graça e na paz do nosso Senhor.